Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma sensacional edição do Vim. Vendi. Excelente, excelente. Mas será que vendeu mesmo? Isso nós vamos saber daqui a pouco, mas você é que devia. O Pedrão só vende se você comprar, senão isso não acontece. De ver, eu não vi ainda nada. Então Aí, vamos lá, ali. vamos lá. O Pedrão ele teve aí um fim de semana muito interessante em que ele foi abordado aqui por um fã e o fã sugeriu um tema bacana. Conta a historinha para a gente, Pedro. O que ele sugeriu? Nós já vamos entrar direto no assunto. Ele sugeriu falar a respeito de um querido amigo Léo Caê, inclusive. Ele é vendedor de produtos, né? Ele já trabalhou em indústria alimentícia e tal. Ele é aquele que leva o catálogo e vende produtos físicos para as empresas, né? Ele sugeriu a gente falar de um problema que provavelmente já o pegou na carreira em algum momento, né? É o seguinte, ele vai lá e faz aquela belíssima venda. Não só ele sai feliz, né? Mas o comprador também, que conseguiu uma boa negociação, conseguiu um bom preço. Tudo perfeito, até chegar a hora de entregar o pedido. Aí a empresa não entrega. Ele pediu para a gente falar a respeito disso. Pô, excelente sugestão. Vamos lá. Como todo assunto polêmico, eu acho que ele deve ser abordado sobre dois lados. Um lado, provavelmente ele viveu e tem toda a razão, né? Porque falaram para ele, vende, ele foi lá, vendeu, deixou o Diogo feliz, o Diogo apertou a mão, falou, não, esse cara é bom, esse daqueles estão resolvendo o meu problema. E a produção flopou. Agora, tem o outro lado da história, que é quando aquele vendedor muito criativo, sabe? Que ele chega e vende um negócio maravilhoso. O Diegão também ficou feliz. Só que não é o que a produção produz um outro negócio, tá? Então, eu acho que é bem bacana isso. Diogo, fala pra gente qual é a sensação de ter feito uma negociação top, mas não veio o que você comprou. Terrível. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você tá gastando tempo precioso de muita gente. Não vende uma coisa que você não tem, não vende uma coisa que você não vai entregar, porque, cara, destrói sua credibilidade, destrói relacionamento, mancha o filme da sua empresa ali para sempre dentro do relacionamento com o seu cliente, cara. Não faça isso. Não, excelente. Essa você não deixou nenhuma margem de dúvida. Agora, quando é o vendedor criativo, compete só ele a falar exatamente o que tem. Mas, muitas vezes, a vendas ela tem essa tapete que é puxado, que o pessoal da produção fala, ih, rapaz, não deu não. Principalmente quando você vende um projeto, quando você vende algo e que o comprador sabe que ainda está sendo preparado, né? Ou uma entrega futura, mas não é culpa do vendedor, pô, prometeram para ele que dali a 3 meses ele teria o estoque, e o troço saiu em 3 meses. Isso acontecendo, Diogo, e não é culpa do vendedor, qual é a melhor forma do vendedor lidar com isso? Porque ele embarcou numa canoa furada junto com você. Qual é a melhor forma para você não odiar ele? Não ter culpa não é o mesmo que não ter responsabilidade. Boa. O cara vendeu, tem que assumir o BO, cara. Jogar limpo, põe na mesa e arruma um jeito de resolver. Não tem como, não tem o que fazer. A única forma de tentar recuperar é pelo menos passar essa imagem que ele foi ao extremo, ao máximo que ele poderia para tentar resolver o problema. Ou seja, abre o jogo. Ó, ele assume a responsabilidade, mas abre o jogo, né? Abre o jogo. Existe um negócio, isso, que o mercado, esse mundo é redondo, cara. Se a pessoa pensa em fazer uma venda só e nunca mais ver a pessoa na vida, é pouco provável. Eu direto encontro as pessoas aqui que, pô, não acredito que eu estou encontrando essa pessoa de novo. Não, eu vi uma vez uma frase que eu achei engraçada, eu não lembro quem escreveu, mas é o seguinte, ó, toma muito cuidado se você fizer uma besteira com alguém, porque lá na frente a chance dessa pessoa ser seu chefe ou seu cliente é imensa. Então, Pedrão, fala pra gente, já que o Diogo disse que nessa situação que o vendedor embarcou na canoa furada, mas é responsável, como é que lidar com isso? Como é que você lidaria com isso? Como é que, não sei se aconteceu alguma vez contigo. Você já tem um pouquinho de estrada rodada, aí deve ter trocado pneu algumas vezes. Conta pra gente aí como é que você lidar, ou acha que alguém deve lidar com isso?
ou flopou, a produção não entregou? O jeito Assume a frouxa, Pedrão. assume, vai lá e dá a cara para bater, né? É isso mesmo. Teve uma época que eu trabalhei numa organização que estava enfrentando uma série de problemas no software. Sempre fui da área de software, nunca vendi produto assim, mas software tem uma analogia parecida que é quando o software começa a ter problemas demais, quando você tem um processo de implantação que espana, é parecido com vender um lote de produto e não entregar. E eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, atendendo uma determinada carteira de clientes do Rio de Janeiro, né? E o software com muito problema, backlog gigante e tal, a empresa reescrevendo o código, etc. E toda semana pepino sério, software de controle de folha de pagamento de aposentado, para você ter ideia, troço de altíssima criticidade dentro da organização. Eu ia no Rio 2 vezes por mês. O que eu fazia? Eu pegava o backlog inteiro dos caras, todo chamado que o cliente abria, todos, sem exceção, seja pedindo uma firula, seja para resolver um problema, catalogava, criei um relatório ultra transparente desse negócio, criei uma rotina de controle de tudo que o cliente estava pedindo e questionando, organizando por projeto, enfim, criei uma bela maneira de dar transparência, né? E fui, a cada quinzena, mandava relatório toda sexta-feira, cobrava dos meus colegas de empresa solução para as questões. E toda sexta-feira fazia chuva, fazia sol, chamar para o dia estar atrasado há 3 meses que eu colocava. Está atrasado há 3 meses, a próxima data, a próxima ação é essa, essa e essa. Com o tempo as coisas foram se assentando, né? Acabou que eu recebi uma proposta de trabalho de uma outra empresa e deixei essa organização. Quem assumiu no meu lugar, a primeira coisa, você dá um jeito de continuar com aquele mesmo relatório que o Pedro fazia. Eu ia lá para a reunião, teve uma vez que eu fui para a reunião com a diretoria e tal, carreguei diretoria, vão lá apanhar comigo, né? Os caras falaram abertamente, a diretoria, quem está vindo aqui dar a cara para bater é o Pedro, só ele, cadê vocês e tal? E, assim, os problemas continuaram, mas os caras perceberam que eu fazia todos os esforços do mundo para dar transparência. Minha reputação nesse mercado, meu filho, foi lá nas alturas. Tem porta aberta com todo mundo a qualquer momento, que eu me escondi uma vírgula do que estava rolando. Ou seja, você praticou aquilo que o Diogo falou, né? Você se tornou responsável, ia lá, tentava resolver e era transparente. Acho que essa é a melhor dica que fica aqui da questão de... Mas não basta ser transparente, tem que ser responsável, né? Não basta virar e falar assim, sabe o que é, Diogo? É que o pessoal da produção não entregou. Não, isso não basta. É falar assim, não, tá bom. Não basta. Que isso que você vai fazer. Esse negócio de software, eu ouvi uma frase uma vez também, apócrifa, que eu achei interessante, que é o seguinte: o cara fala o seguinte, a coisa mais difícil que tem é vender software. Por quê? Porque o cara que vende não sabe muito bem o que está vendendo, porque não foi ele que codificou. E o cara que compra também não sabe muito bem o que está comprando, porque ele não sabe olhar o código e saber, não, foi exatamente isso que eu pedi. E esse troço você só vai saber se o que vendeu e o cara comprou depois, quando começa a funcionar. E realmente, se não tiver essa ação que você teve aí, é o inferno. É o inferno. Ou seja, na hora da compra é uma alegria, depois na hora de usar é complicado demais. Você já passou por compra de software, Diogo? Já, bastante. E teve essa questão aí? Que às vezes é até pior do que produto, cara. Porque depois que você mobiliza a empresa inteira para poder fazer uma implantação de uma solução, cara, você tem que voltar atrás, o prejuízo é muito maior. É gente que perde emprego por causa disso. Cancelar uma compra, né? E perde emprego por causa disso aí. Perde emprego, cara. Você contrata, por exemplo, uma equipe para poder fazer isso, chega no meio do caminho e fala, pô, vamos ter que voltar. Prejuízo. Quem escolheu perde emprego. E aí eu imagino o seguinte, que a pergunta que fica nessa assim, quem comprou esse negócio? Bom, o culpado já está eleito, é isso, Diogo? Acontece bastante, tá? Acontece bastante. Quem foi que acreditou nesse vendedor Leclerc? Pô, fechou isso aqui, mas você não fechou essa feature aqui que precisava para o nosso negócio. Como é que você fechou sem a feature?
É por essas e outras que grandes empresas, em processos de compra, em quem está calejado, quem já tomou porrada, o sujeito ele não se limita ao que o vendedor está falando. Eu disse isso num treinamento semana passada. Quanto mais profissional é o cliente comprador, maior vai ser o nível de exigência que ele vai impor no processo comercial. Ele vai fazer prova de conceito, ele vai apresentar lista de requisito, ele vai pedir CND, ele vai pedir atestado técnico, ele vai visitar cliente. Você, vendedor, querendo ou não, você tendo a melhor lábia do mundo, sua lábia não é, jamais vai ser suficiente num cliente como esse. Tem cliente que contrata consultorias para comprar coisas, para comprar software. Já participei de processo conduzido por Ernest Young, por exemplo. Você tem O que Gartner está aí, ó, apresentar fazendo milhões. uma bíblia de documentação para aquela empresa poder te auditar, te avaliar profundamente antes dela fazer a escolha dela. Por isso que existe esse tipo de coisa, porque os caras não aguentam mais lero-lero aí e tomar na peida fora, perder dinheiro, perder tempo, perder energia, perder pessoas. Bom, pessoal, o que acontece, né? Acho que fica aqui, a gente está chegando ao final aqui desse nosso papo aqui. Espero que o Léo, amigo do Pedro, tenha tido aqui alguma dica, alguma coisa que em relação ao que ele perguntou. E é isso aí, pessoal. Diogo, uma última palavra de dica para a pessoa não cair nessa roubada? Cuide sempre da sua reputação. É o bem mais valioso que você tem no mundo dos negócios. Excelente. Pedrão, 2 palavras. Concordo. Concordo? Uma resolveu. Tá bom. Então, até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.